E nós estamos de volta aqui com a Alcateia Cast pela Ligue TV Digital, um programa da Alcateia Política. Comigo aqui, Nilson Rachizumi e também Abel Lumer. Nilson, esse papo vai ser bom, hein? Com certeza, João Henrique. Nós estamos aqui recebendo uma celebridade, né? Que é o Abel Lumer, que é um estrategista político com atuação a partir do Rio de Janeiro, mas que tem uma experiência importante que nós queremos compartilhar aqui no nosso quadro Marqueteiro Não. Seja bem-vindo, Abel. Um abraço a você. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, João, pelo convite. É uma honra bater esse papo aqui com vocês. Alcateia Cast. Marqueteiro Não. Muito bacana, bem. Abel, a gente quer começar da seguinte forma, que a gente gosta muito de fazer isso, deixar para o próprio convidado falar um pouco da sua trajetória e da trajetória da empresa dele, né? Então, fique à vontade para falar como é que é aí essa ação de Abel Lumer e desde quando? Tá bom, cara, eu costumo brincar, quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato, né, cara? Assim, a gente começou há muitos anos, assim, a gente fez quando o digital chegou, a gente fez a primeira campanha por e-mail para governador do estado, ou seja, a gente tem uma longa trajetória. Eu era diretor executivo de uma outra agência de marketing, que a gente atendia também política, atendia varejo de política, e em 2011 eu resolvi sair dessa agência e fundar a minha agência, a Lumer Comunicação. E desde então, a gente ainda passou ali com a Lumer Comunicação, a gente passou uns 2, 3 anos atendendo varejo e política, e a partir de 2013, 2014, mais ou menos, a gente decidiu tomar uma decisão de só ficar com a política, que já dá trabalho bastante para a gente, já dá dor de cabeça bastante para a gente, mas a gente resolveu focar só na política. E lá para cá foram muitas campanhas, muitos anos de comunicação de mandato, de gestão de crise, lançando novos produtos, sempre muito atento à tecnologia. Eu costumo falar que o marketing político hoje é um cruzamento de inteligência de dados com as ciências comportamentais. A gente continua precisando entender o cérebro do eleitor, as suas motivações, suas frustrações, suas demandas, como ele funciona, quais são os gatilhos que funcionam com ele, mas a gente precisa aplicar essas novas tecnologias que abrem possibilidades fantásticas, para o bem e para o mal, mas possibilidades fantásticas de diálogo cada vez mais próximo com o eleitor. Então, a gente vem nesses anos juntando, né, fazendo ali uma sinergia entre as ciências comportamentais e a inteligência de dados, que eu acho que é a grande marca da Lumer Comunicação hoje no mercado. Muito bem, Abel. Você estava falando ainda há pouco sobre o começo da sua experiência a partir do digital, onde você teve a oportunidade de, por exemplo, fazer uma campanha de governador usando e-mail, né? O mundo digital, ele, de um modo geral, impactou bastante o processo de comunicação política e governamental, né? O que você gostaria de destacar ao longo desses últimos anos, né? Especialmente em termos de recursos que foram colocados, disponibilizados para favorecer esse nosso processo de comunicação? Cara, ótima pergunta, Nilson. Isso eu ainda acho que é uma parte capenga no Brasil. Eu costumo falar uma coisa que deixa nossos amigos, nossos colegas de profissão bastante bravos. Assim. A gente está anos-luz do mercado de marketing político americano e por um motivo: falta de investimento, especialmente no digital. Eu fiz um curso de marqueteiros do Partido Republicano, do Partido Democrata, e eles falaram que, esse curso eu fiz em 2017, 2018, eu não me lembro bem, eles falaram, naquela época já, quem não tivesse destinando, foi 2016, quem não tivesse destinando 25% do orçamento de campanha, do orçamento total de campanha, para o digital, estava fazendo a campanha errada. Esse entendimento não chegou ainda no Brasil. Raríssimas são as campanhas que destinam 25% ou mais para o digital. A preocupação ainda está muito no analógico, ainda está muito na bandeirinha, ainda está muito... Não que não seja importante, é muito importante a comunicação offline, as ações offline, mas a gente precisa de mais recursos para estruturar a campanha. Eu acho que essa está a grande diferença. Assim, essa impressão que se teve com esse encurtamento de prazo para 45 dias do período oficial, de que se tornaria as campanhas mais baratas, né, se economizaria dinheiro, na verdade, teve efeito completamente ao contrário. Que hoje em dia, a pré-campanha começa um dia depois que se contabilizou os votos nas urnas. Então, a campanha é o tempo inteiro. Eu sou a favor do movimento, parece legislar em causa própria, mas absolutamente não é. É muito mais para jogar as pessoas para a legalidade, de que o recurso do fundo eleitoral seja liberado muito antes. É uma tolice liberar no ano da eleição, só no meio do ano da eleição,
liberar esses recursos. Você acaba empurrando todo mundo com uma certa ilegalidade, ou no mínimo uma zona cinzenta de atuação, porque se arbitrou que a campanha começa tal dia. Não começa. A principal mudança dos últimos anos, tudo que o digital proporcionou a gente saiu da era do discurso do caminhão, onde o político falava e o eleitor escutava, uma época de diálogo absoluto. O político fala, o eleitor rebate. O político publica uma fake news, ela é desmentida em segundos. Ele publica um dado falso, ele é desmentido em segundos. Ou seja, se transformou completamente o modelo de comunicação entre político e eleitor. A legislação brasileira, pelo menos, não acompanhou essa transformação. A gente fez um workshop através do CAMP, né, que é o Clube de Profissionais de Marketing Político, do qual faço parte, nosso presidente Bruno Hoffman. Ele promoveu um workshop com integrantes da campanha de Joe Biden. E, Nilson, João, dá vontade de chorar, cara. O acesso que eles têm lá a dados, tudo legal, o acesso que eles têm a dados, a informações para dialogar com o eleitor de forma republicana, nada para distribuir fake news, nada para fazer campanhas obscuras ou não republicanas. São métodos legais de você se comunicar com o eleitor, que aqui no Brasil se botou uma aura de proteção que só dificulta esse diálogo. Então, a gente tem muito a evoluir em termos de legislação e em termos de financiamento para a gente atingir. Porque profissionais bons nós temos. A publicidade brasileira, a publicidade tradicional brasileira, sempre teve um enorme destaque no mercado mundial, sempre foi muito bem premiada, sempre ocupou postos de destaque, posições de destaque com grandes nomes. Por que o marketing político tem tanta dificuldade de ocupar o mesmo lugar que a publicidade tradicional ocupou? Por que a gente não é capaz de produzir peças tão inteligentes, tão boas, tão bem feitas, quanto o mercado americano vem fazendo? E isso é um fato, infelizmente é um fato. Por falta de recursos, uma legislação muito apertada que acaba punindo quem quer trabalhar direito, quem quer trabalhar correto dentro da lei. E nessa questão que você levanta, Abel, vem também o modelo de se fazer campanha, né? Até mesmo de financiamentos de campanha, que são completamente diferentes. No Brasil, cada vez mais fechado o financiamento, né? Colocado na mão dos parlamentares para decidirem, inclusive, valores, e depois dos diretórios para decidirem para onde o dinheiro vai. Enquanto nos Estados Unidos você tem possibilidade de montar comitês independentes, enfim, para arrecadação e uma série de outras questões, fora os comerciais diretos, pagos, que podem ser feitos, né? Até mesmo em mídias convencionais, né? Então, isso daí, de fato, complica bastante, né, Abel, em termos de Brasil? Eu não podia concordar mais. Eu acho que a legislação... A palavra final é sempre do eleitor, assim, eu concordo muito com o modelo de democracia americana, eu sou um grande fã do modelo de democracia americana, que pode parecer muito complexo para os brasileiros em geral, mas eu gosto muito do modelo, cara. Para você tirar alguém de uma eleição, esse cara tem que ter matado alguém, tem que ter cometido um crime muito grave, porque eles julgam que a palavra final tem que ser do eleitor, deve ser do eleitor. Eu concordo com esse modelo. O modelo de debate americano é completamente diferente do Brasil. Aqui a gente tem um modelo que a gente tem que dar holofote para o padre Kelmo, num debate presidencial. Isso não faz o menor sentido. Desculpa, com todo respeito ao padre, mas não faz o menor sentido você botar uma figura irrelevante, tendo ao mesmo tempo ali no debate, atraindo a atenção do eleitor, no mesmo tempo do debate, que as principais players, os principais atores que estão de fato disputando a presidência. O que isso acaba acontecendo? Qual é a externalidade que acontece com essa falsa democratização do debate? Um afastamento do eleitor. O eleitor perde o interesse, ele liga a televisão, ele vê figuras irrelevantes ou muito caricatas, folclóricas, fazendo o debate, ou a política vira um circo, uma palhaçada, ou ele perde completamente o interesse por aquele evento. Acho que a gente tinha que ter regras menos rígidas para modelos de debate, para disputa eleitoral, para atrair a população, o eleitor médio, para o debate, torná-lo interessante, sempre dentro da lei, sempre republicano, mas torná-lo interessante, torná-lo de fato relevante para o dia a dia das pessoas. Porque senão vira um show de horrores aí, em nome de uma suposta democracia e equilíbrio de forças, que na verdade só afasta quem decide os rumos do país, que são os eleitores do processo democrático. Muito bem. E nessa perspectiva, você imagina que seria melhor caminho de solução, por exemplo, adotar um modelo que a mídia americana faz, onde eles escolhem especificamente cobrir os principais partidos e deixar um pouco de lado os demais? Você acha que é um modelo possível?
São duas perguntas. Eu gosto do modelo, mas eu acho que não é um modelo possível no Brasil. A gente tem uma mentalidade muito intervencionista, né? A gente não é aquela tolice de Estado mínimo, mas a gente pensa que o Estado tem que tomar decisões para a gente, que na verdade somos nós que temos que tomar. Assim, se eu não gosto de determinada emissora de TV que está dando mais cobertura do candidato A do candidato B, eu vou parar de assistir aquela emissora e vou para outra emissora que me agrade, que eu acho que tem maior equilíbrio. Eu acho que, de novo, eu acho que o eleitor é o senhor, é o soberano ali dessas decisões. É claro que você tem que ter um sistema de freios e contrapesos para abuso de poder econômico, para abuso de poder político. Isso é inevitável, ainda mais num país tão grande, tão desigual quanto o Brasil, mas eu acho que a gente tinha que dar mais liberdade para o eleitor decidir seus próprios caminhos. Não acho possível, não acho viável, acho que a nossa mentalidade não está pronta para isso, mas é uma pena, porque eu acho que a nossa democracia seria mais madura se a gente tivesse mais liberdade para agir. Pois é, Abel, essa questão que você tocou anteriormente a respeito da dimensão que o digital alcança no Brasil, né? Que ainda é extremamente precária em relação a outros países, né? E você citou os Estados Unidos, outros poderiam ser citados também. Uma exemplificação clara de que a mídia convencional ainda tem peso, por exemplo, você vai fazer uma campanha numa cidade do interior, onde tem uma TV educativa, essa TV dá traço durante o ano todo. Na hora da eleição, ela dá 20%, 22%, 25% de audiência. Ou seja, existe aí... Nós tivemos um papo com o Marcelo Vitorino, logo no primeiro programa do Alcateia Cast, que ele disse o seguinte: existe um problema educacional também em relação ao próprio eleitor. Você concorda com essa ideia de que o eleitor também ainda procura essas mídias convencionais? Não, sem dúvida, sem dúvida. A TV é um canhão, não há como negar isso. Eu vi uma palestra recentemente no Compol, do grande Marcelo Natali, talvez hoje o maior empreendedor de marketing político do Brasil, um garoto extraordinário, que trabalha com tráfego pago, mas tem uma visão política muito boa. Enfim, eu dei uma palestra com ele e eu chamei a atenção para uma coisa. Eu passei anos dizendo que o digital podia muito, e as pessoas demorando para ouvir, o mercado demorando para amadurecer. Agora eu vou passar outros anos dizendo que o digital pode muito, mas não pode tudo. Você não pode esquecer as mídias tradicionais, você não pode esquecer rádio, que você não pode esquecer televisão, que você não pode esquecer material impresso, você não pode esquecer articulação política. As pessoas estão imaginando, principalmente os novos atores que estão chegando agora, que a política está a serviço da comunicação. É ao contrário, a comunicação está a serviço da política. Existe uma hierarquia aqui muito clara, muito bem definida. Nessa palestra eu trouxe o exemplo do Milei na Argentina. Se a política não tivesse entrado em jogo, o Milei não teria ganho a eleição. Ele, com todo o buzz, explodindo nas redes sociais, qualquer métrica que você pegasse, ele destruía o Sérgio Massa em métricas de redes sociais, de digital. Ele chegou em segundo no primeiro turno. A política teve que fazer a sua parte, teve que fazer o dever de casa, teve que entrar com suporte ali para que ele vencesse essas eleições. Então, assim, elas não são concorrentes, elas não são excludentes, elas são complementares, mas a mídia tradicional tem um papel enorme. E a gente pode medir isso por outros aspectos. Até o Big Brother é muito educativo com isso. As pessoas, mas você fala de Big Brother? Claro que eu falo. Um fenômeno que envolve milhões de votos de brasileiros, de acordo com o comportamento de determinados participantes. Se você trabalha com marketing político e não está interessado no Big Brother, amigão, desculpa, você está fazendo uma coisa errada. Tem uma dinâmica fantástica ali. Você vê players que são gigantescos no digital, que chegam no Big Brother e ninguém conhece. Aí, a partir do canhão chamado TV Globo, o Brasil inteiro passa a conhecer. Então, você achar que o digital pode tudo, inclusive que você pode desprezar mídias tradicionais, que você pode desprezar o papel do impresso, o papel de rua, o papel da articulação política, é um fetiche de novos atores aí que propõe soluções fáceis para problemas muito complexos. Ou seja, a eleição é uma conjunção de dezenas, talvez centenas de variáveis. As mídias tradicionais têm um papel muito relevante e não creio que em curto, médio prazo vão deixar de ter. Nilson, se atravessar um pouquinho só aí, só porque veio uma coisa que eu estou com mania de fazer isso com o Nilson. Qualquer dia desse, ele fica aqui acima da tela, qualquer dia desse, a mãozinha dele vai aparecer aqui me dando um cascudo. Mas... cascudo virtual não dói, né? Isso. Mas, Abel,
Você falou um troço muito interessante aí, o 0,80, né? 8,80. Né? Era 8 no digital, depois passou para 80 e agora a turma tem que entender que não é nem 8 nem 80, que você tem que usar um mix de mídia. E eu vou estar no Compol de Goiânia no dia 5 de abril, né? E eu estou preparando a palestra aqui, e o centro da palestra é justamente isso. É entender que a política está acima da comunicação e a comunicação está a serviço dela. Vai ter uma coincidência aí nesse enfoque, né? Mas vou trabalhar tudo em cima de cases que vieram de 2012 para cá, uma campanha de vereador, uma de prefeito, uma de deputado federal e uma de senador, agora em 2022, para tentar demonstrar essa coisa, né? Que a história do milagreiro que a gente estava conversando nos bastidores aqui antes de começar o programa, que o profissional de marketing ele não é milagreiro, que o profissional de comunicação ele não é milagreiro. Tem toda uma política por trás disso, e a vitória ou a derrota em uma eleição, ela não é de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, ela é da equipe inteira de tudo aquilo que acontece ali. Nilson, era só um comentário mesmo, passa para a sua pergunta aí. Não, tranquilo. Na prática, eu ia justamente me apegar a essa última resposta do Abel, né, porque, de fato, eu tenho percebido que no mercado há mesmo quem venda que é possível, com um telefone na mão, né, um celular na mão, a gente alcançar um mandato. Né? Que te parece uma afirmação como essa, Abel? A gente precisa entender, Nilson, a diferença entre correlação e causalidade. As pessoas, quando elas querem vender alguma coisa, elas acabam atropelando. Eu faço uma analogia, na verdade não é minha, foi do Daniel Kahneman, num dos livros dele, Ruído, que ele propõe a seguinte reflexão. Existe uma correlação entre tamanho do pé e conhecimento matemático? À primeira vista, o que a gente fala é claro que não, né? Não tem nada a ver tamanho do pé com conhecimento matemático. Mas se a gente voltar para a nossa primeira infância, a gente vai entender que a gente, quando ia passando de ano no colégio, a gente ia adquirindo mais conhecimento matemático, o nosso pé ia crescendo, porque a gente ia crescendo, aumentando de tamanho. Então, existe uma correlação, os dois eventos caminhavam juntos. O que não existe é uma causalidade, ou seja, não era o tamanho do meu pé que sabia fazer com que eu soubesse mais matemática, eram os professores, os queridos, outros então, professores de matemática que davam aula para a gente, que nos ensinavam, que fazia que a gente aprendesse mais matemática. O problema é o seguinte, essa história do celular na mão e vencer com o celular, ganhar uma campanha com o celular, a gente precisa botar uma lupa, precisa botar um microscópio para entender. Foi de fato a campanha com o celular na mão que fez esse papel, que fez com que aquele candidato ganhasse, ou ele ganharia independentemente disso, ou ele ganhou apesar de só ter um celular. Essa é a diferença entre correlação e causalidade. A campanha foi tão bem feita com o celular que provocou a vitória dele, ou ele já ganharia de qualquer jeito e ganhou apesar de só ter um celular na mão. A gente, quando conversou a primeira vez, aí eu vou falar de um case meu, a gente não costuma expor nomes de cases, que é uma agência meio low profile, mas eu participei de uma campanha onde um deputado federal que a gente fez estava entre os 3 mais votados do estado em que a gente estava fazendo a campanha. E a nossa participação, sendo muito realista, foi muito pequena. A influência que a gente teve na votação dele foi muito pequena. Ele já não atuou de estabelecer politicamente tão grande, com tanta capilaridade, que a comunicação, ele fugia, não gostava de gravar, era um terror. Mas a nossa influência, ele ganharia se não tivesse uma agência por trás. Talvez ele tivesse 10% a menos de votos, 15% a menos, mas ele ganharia, ele venceria muito bem a eleição. Mas eu posso chamar e falar, cara, eu resolvi essa eleição com um celular na mão. Entendeu? Eu posso falar que o fator definitivo foi eu ter usado só o celular. Não foi, ele ganharia. Como outras campanhas que a gente participou, o papel da comunicação foi fundamental. O candidato só ganhou porque teve uma comunicação, uma estratégia muito bem definida. Então, essa ideia, esse fetiche, eu acho que o ápice desse fetiche foi com a eleição do Bolsonaro em 2018, e aí a gente não quer fulanizar nada, mas a campanha, a improvisação da campanha do Bolsonaro não teve nada a ver com a vitória dele. Ele ganhou apesar da improvisação. Ele ganhou apesar daquela prancha de bodyboard e aquele celular na mão. Ele não ganhou por causa disso. Ele ganhou apesar disso. E aí as redes sociais têm uma coisa muito legal que não deixa a gente mentir. Quando em início de 2019 eu escrevi: se o improviso que o Bolsonaro usou na campanha continuar ditando
a comunicação de governo, a comunicação de mandato dele vai ser a ruína do governo Bolsonaro. E não deu na trave, porque não se chamou profissionais, não se profissionalizou a campanha, não se baixou a expectativa, não se apaziguou o país, não se pacificou o país. Ou seja, a gente passaria um programa inteiro falando dos erros de comunicação do Bolsonaro. Mas para você ver a diferença de correlação e causalidade. Se estabeleceu que ele ganhou pelo improviso, se levou esse improviso para o governo, e aí foi a tragédia de comunicação que se deu durante 4 anos ali da comunicação do Bolsonaro. Então, se a gente entender a diferença entre correlação e causalidade, sendo muito humilde, sendo muito sincero no diagnóstico das campanhas que você participa e das campanhas que você assiste, acho que você vai entender ali que essa ideia de celular na mão é uma exceção, ela não é regra para o mercado. Você tem que ter, sim, uma estrutura mínima, você tem que ter ali profissionais envolvidos para levar uma campanha, pelo menos uma campanha para o executivo, adiante. Eu gosto de falar muito, vou voltar só um pouquinho, se me dá licença, só voltar um pouquinho num ponto que o João falou, que eu acho muito importante. Esse diagnóstico de vitórias e derrotas. A gente aprende assim, muito cedo. Eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu fui durante muitos anos, jogador profissional de gamão. Fui um dos jogadores de gamão no Brasil, enfim. E a gente aprende muito cedo que nem sempre jogar melhor você vai vencer. E a política é assim também, nem sempre a melhor campanha vence. Eu dou o exemplo de 2018. Por exemplo, em 2018, na minha opinião, a campanha mais bem feita daquele ano foi do Henrique Meirelles, conduzido pelo amigo competentíssimo Guilherme Rafa, argentino, gente boa. Eu achei a campanha do Meirelles genial. O Meirelles ganharia aquela eleição? Nunca. Ele era um player inviável. O Brasil não estava querendo aquilo. Agora, se você analisar tecnicamente a campanha do Meirelles, ela beirou a perfeição. O Rafa fez várias jarras de limonada com meio limão espremido ali. Então, assim, se você tiver profissionais que trabalham no mercado, eles têm que ter esse entendimento. Nem sempre a melhor campanha está aliada à vitória. E eu tenho embates fervorosos com alguns profissionais renomados com isso, que eles atrelam a vitória à campanha bem feita. Eu discordo absolutamente desse diagnóstico. Eu acho que se você tiver um olhar claro, crítico, técnico, você vai entender que nem sempre a melhor campanha está ligada à vitória e nem sempre a pior campanha está ligada à derrota. Assim. Existem dezenas de variáveis que envolvem uma campanha eleitoral. Você tem que ser muito frio, muito analítico para perceber o que foi feito de certo e o que foi feito de errado. Abel, de novo, dentro dessa linha do que você acabou de dizer, às vezes tem candidatos muito bons que perdem, e às vezes candidatos muito ruins, mas que fazem uma campanha muito boa e caem no gosto do eleitor e que vencem, em função de estratégias, muitas vezes até mesmo não reconhecidas, né? Mas isso acontece, a eleição é isso, não tem como ser diferente disso. Eu e Nilson fizemos uma campanha para federal em 22, que o cara tinha 250 mil seguidores. A primeira coisa que nós dissemos para ele foi o seguinte: esquece que você tem 250 mil seguidores, vamos fazer um trabalho em cima de uma base aqui que seja mais sólida. Eles queriam 60 mil votos, nós falamos com eles, olha, nós vamos trabalhar para 100. E aí vamos ver o que vai dar. E deu 90, quer dizer, houve um crescimento da expectativa de voto em 50%, em função de toda uma estratégia e uma comunicação lançada, mas mais pela estratégia do que propriamente pela comunicação. Mas por que eu penso isso? É aí que vai chegar a minha pergunta para você. Na minha opinião, e eu vou focar nisso, sempre que eu tiver alguma conversa a respeito desse assunto, o principal numa campanha eleitoral é o candidato a candidata. É a partir dali que você vai ver qual universo que você vai poder trabalhar. O que você pensa a respeito disso? Eu concordo com a tua afirmação, mas eu acho que o escopo, candidato a candidata, não está ligado só à pessoa em si. Talvez uma estrutura partidária que o cerca, talvez um apoio, um suporte que ele tem ali por trás, compense talvez uma falta de carisma, uma falta de eloquência para falar em vídeo, uma oratória mais sofisticada, enfim. O candidato representa muito mais do que só ele mesmo. Ele é um escopo de atributos pessoais e de coalizão, de liderança, de apoios, enfim, de cenário, que aí sim depende disso. Agora, não tem mágica. Assim, você não vai pegar um candidato que não tenha nenhum atributo e vai fazê-lo ganhar porque você é muito bom em marketing político, você é muito bom em comunicação, em estratégia de tráfego. Você não vai eleger esse cara, não tem jeito. Chega a ser até cruel você propor isso para as pessoas. Eu participei de alguns treinamentos como professor do Renova BR, e o processo seletivo do Renova era uma coisa muito rica.
porque a gente pedia alguns atributos ali para o cara, para que a gente dedicasse as aulas, dedicasse os esforços para candidatos que fossem minimamente viáveis. Então, a gente fazia um filtro ali dentro do Renova, bolado pelo Renova, não por mim, pelo Renova, mas era um filtro muito interessante, porque, cara, se você vai dedicar tempo, esforço, recurso, que esse candidato seja viável. E aí tem uma série de atributos que o cara tem que ter para se tornar um candidato viável. Então, acho que sim, parte do candidato, mas o candidato é mais do que só a persona, é mais do que só ele. Um conjunto de atributos internos, pessoais e externos que vão definir se ele é um candidato viável ou não. Aí a gente traz até para um case do Rio de Janeiro, a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro foi a Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho, que tem uma base muito forte em Belfort Roxo. Ela está longe de ser uma candidata com uma política com uma oratória sofisticada, que fale bem tudo, só que a estrutura que ela tem ali, de anos de trabalho ali na região dela, fez com que ela fosse a candidata mais votada. Então, a gente precisa entender quais são os atributos pessoais e externos que formam um bom candidato. E na sua experiência, Abel, além especificamente da necessidade do candidato se lapidar, ter essa preparação importante, né? O quanto você reputa de importância para toda a preparação do candidato e a infraestrutura política dele antes de botar a campanha na rua? Sim, é isso. Eu insisto muito, se você tem, a primeira pergunta que eu faço é, você tem um projeto ou você tem um sonho? Porque um projeto, ele parte de atributos, assim, parte de pré-requisitos, né? Eu quero, sei lá, ser médico, já passei na faculdade, já passei no vestibular, eu tenho dinheiro se eu não passar numa pública para pagar a particular, eu tenho, sei lá, aptidão, eu tenho jeito para exercer a medicina, eu tenho uma série de pré-requisitos. Eu costumo falar que todo candidato disputa 2 eleições. A primeira é se tornar viável, se tornar relevante. E aí você vai testar com as suas famílias, vai testar com os seus amigos. Você vai sair atrás de captação de recursos, porque, apesar de que tem muita gente falando, eleição não é de graça, eleição não é barato, não sou eu que estou falando, você pega a média de gastos oficiais dentro do TSE para cada cargo, façam esse dever de casa, pelo amor de Deus, parem de sonhar que vocês vão ser um case extraordinário como ganhar a eleição, porque às vezes o cara até gasta um dinheiro que ele não tem atrás de um sonho, e conhece 500 votos. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui. Em 2017, um grande amigo meu me procurou aqui do Rio e falou, cara, eu quero vir para deputado federal. Nunca tinha feito política na vida. Eu falei, pô, mas deputado federal? Ele falou, tá bom, cara, mas qual a tua bandeira? Aí ele falou, não, empreendedorismo. Eu falei, tá bom, cara, eu também, né, sou empreendedor há muitos anos, mas por que você pode representar o empreendedorismo? Por que o empreendedor vai votar em você? Ah, não, porque eu sou empreendedor. E ele não tinha as respostas prontas para cada pergunta que você ia fazendo, você se sentiu incômodo. Eu falei, tá bom, cara, quanto você tem de recurso aí para gastar? Aí ele falou X. Eu virei para ele e falei, cara, não vem. Não vem, porque eu te conheço. Eu sei que essa grana vai fazer falta para você e você não vai se eleger com esse recurso. Então, cara, pega essa grana, vai fazer uma viagem com a tua família, troca de carro, deixa na poupança, mas não gaste esse dinheiro na eleição, você não vai ser eleito com esse recurso. E ainda mais saindo de onde você está saindo. Ele ficou bravo pra caramba comigo, disputou a eleição, teve 450 votos. Gastou dinheiro pra caramba, teve 450 votos. Depois veio falar, pô, tinha razão, não devia ter entrado nessa empreitada. Então você tem uma série de pré-requisitos. E essa primeira eleição é muito definitiva para ver se você pode caminhar ou não. Você tem que bater de porta em porta. A eleição política é arte da cara de pau. Vai bater na porta de pau. Nilson, olha, estou precisando da tua ajuda, estou vindo candidato a vereador, a prefeito, a deputado. O que você acha desse projeto? Você me apoiaria? Como é que você pode me ajudar? Se não for financeiramente, eu posso montar um grupo de WhatsApp com você para você chamar algumas pessoas para ouvir o nosso discurso? Você pode marcar alguma reunião? Vai tentando convencer o seu entorno e ver o seu poder de influência e persuasão já ali. Disputa essa eleição contra você mesmo primeiro. Para quando chegar no período eleitoral de fato, que não é o período do TSE, não são aqueles 45 dias, mas quando chegar no ano da eleição, você já tem uma boa noção se você está pronto para aquela disputa, para disputar com alguma chance de igualdade, ou se você não leva jeito para a coisa, se você não conseguir nem convencer o seu entorno. Então, discute a seleção interna primeiro, para ver se você tem os atributos necessários para entrar na carreira política, e só depois se lança ali. Essa é a diferença, na minha visão, de um projeto e de um sonho. Tem algumas coisas, Isabel, que realmente são muito loucas. Você estava falando aí a respeito dos recursos necessários ou aqueles que estão disponíveis
como teto para poder se fazer uma campanha. Por exemplo, agora para prefeito a gente tem teto, né? Esse teto veio num cálculo a partir de 2012 para 2016, e aí, a partir daí só foi corrigido sempre pela inflação do período a cada 4 anos. E eu escrevi um artigo recentemente para o Bloco da Alcateia falando que não pode ter 5 bi, mas sua campanha não vai ter dinheiro. Porque você pega uma cidade como Araxá, aqui em Minas Gerais, o teto de gasto é 700 e poucos mil, e eles têm lá 65 mil eleitores. Sacramento, que é uma cidade do lado, tem 16 mil eleitores, e o teto de gasto são os mesmos 700 e poucos mil. Quer dizer, não há uma legislação muito clara no Brasil para os municípios em relação a tetos de gasto que leve como cálculo a população, o número de eleitores, alguma coisa nesse sentido. Então, ainda falta muito para o Brasil se equiparar. Palmas, no Tocantins, tem 8 milhões e tantos de reais e tem 200 e poucos mil eleitores. Agora que vai ter segundo turno, vai ser a primeira eleição que vai ter segundo turno em Palmas. Dá R$ 49 por eleitor. E lá em São Paulo, dá R$ 7,00 e pouco por eleitor. Mesmo sendo 51 milhões que você possa gastar na eleição, o valor por eleitor é muito pequeno. Abel, dentro disso, a seguinte pergunta que eu queria fazer para você, do ponto de vista da estratégia, da comunicação e daqueles que pretendem ser candidatos, né, e candidatas. Como é que fica a questão do dinheiro na eleição? A grana, ela é importante mesmo dentro do processo político ou é possível se eleger com pouco dinheiro? Não, assim, eu tenho uma máxima. As pessoas falam muito em pensa fora da caixa, né? Eu pergunto o seguinte, cara, para pensar fora da caixa, você já sabe o que está dentro da caixa? Você estudou tudo que está dentro da caixa para pensar fora da caixa? A questão de recursos é mais ou menos essa, cara. Assim, pega a média de gastos de campanha para o seu município, para o cargo que você está disputando. Cara, eu sou tão bom, mas tão bom, que eu posso me eleger tendo 5% da média de gastos da campanha, 10% da média de gastos da campanha? Será que eu sou um fenômeno tão grande que eu posso, assim, subverter toda essa lógica de média de gastos de campanha ali para a minha região? Se você achar que sim, beleza, segue em frente. Se você achar que não, eu acho melhor você tentar projetar os seus gastos pela média de gastos dos candidatos eleitos ao cargo que você está pleiteando. Então, assim, é muito claro isso. Eu, Abel, com os anos que eu tenho de prática, eu não vi eleições em que o cara gastou minha amarela mordida. Eu vi cenários onde o cara estava estruturado, eu vi cenários não republicanos, eu vi tudo. Mas, assim, o cara com um celular na mão e ser eleito para um cargo relevante, numa cidade relevante, eu particularmente nunca vi. E aí a gente tem que estabelecer de novo aquela diferença de correlação e causalidade. O que eu sugiro é o seguinte, cara, faça o dever de casa, vá no TSE e vê qual foi a média de gastos para vereador, para prefeito da tua cidade, cara. E aí você vai criar sua própria regra. Ah, não, eu sou muito bom e posso gastar muito menos que isso. Ah, não, cara, eu estou na média, então eu tenho que gastar na média que isso. Eleição custa dinheiro. É fato isso. Agora, você pode fazer uma campanha mais barata, otimizando esses gastos, contratando com inteligência, aplicando esses gastos com inteligência, não saindo atirando para todos os lados, se tornando um candidato mais viável, você vai ser capaz de captar mais recursos. Por isso que eu insisto tanto nessas duas eleições. Se você faz o dever de casa, João, você chega no período eleitoral, no período de captação, com muito mais poder arrecadatório. As pessoas olham para o Abel, olham para o Nilson, para o João, esse cara tem chance de ser eleito, eu quero participar desse projeto. Eu vou doar para a campanha dele. Agora, se eu chegar lá com um Zé Ninguém, falando para ninguém, sem nenhum tipo de estrutura, sem discurso pronto, sem nada, o cara vai olhar para mim e falar, cara, por que eu vou doar para o Abel? Tem o menor sentido. Esse cara vai perder a eleição, estou jogando meu dinheiro fora. Ainda que eu acredite na causa que o Abel defenda, eu vou procurar outro que tem uma causa semelhante e que é mais viável. Ou seja, recursos são fundamentais para a campanha. Você tem que fazer ali o dever de casa, pensar dentro da caixa, antes de querer pensar no famoso pensar fora da caixa. Abel, você está falando de doação, né? Que é um aspecto que eu entendo que, pelo menos para a cultura no Brasil, ainda é um mar de resistências, ainda tem uma série de questões que são controversas, mas efetivamente a gente pode dispor de financiamento coletivo já desde 2018, não é?
Como é que você vê essa evolução acontecendo, né? Se a gente, por exemplo, traçar um paralelo com o que é uma outra referência que você também trouxe, que tem a ver com o mercado americano, né? Onde a gente já percebe muito claramente o envolvimento de grupos independentes trabalhando especificamente para o desenvolvimento de determinadas candidaturas. Você vê isso acontecer no Brasil? Eu vejo dois aspectos aí, Wilson. Eu vejo que existe claramente o aspecto cultural. Tem outro aspecto muito interessante nos Estados Unidos. Essa turma do Joe Biden falou para a gente quase chorou de desespero aqui. A campanha de Joe Biden contou com 400 mil voluntários. 400 mil voluntários. Essa cultura do voluntariado nos Estados Unidos é muito forte. E no Brasil não existe. Ninguém trabalha de graça em campanha, ou pelo menos não em número relevante. Eu acho que a gente não tem a cultura da doação, mas eu acho que é muito culpa dos políticos. Os políticos pedem muito mal dinheiro. Eles não dizem para que vai ser feito, eles só dizem que precisa de dinheiro para fazer a campanha, eles não te dão um objetivo claro, eles não te dão uma meta clara, um orçamento claro, eu preciso disso para isso, agora eu preciso disso para isso. Isso é um treinamento que a gente faz muito aqui na agência também, cara. Quando você for pedir dinheiro, fala para que você quer. Fala, eu preciso de tantos mil para fazer isso, depois eu preciso de tantos mil para fazer isso. Traz transparência, traz além de seus valores e princípios, traz transparência em como você vai gastar aquele dinheiro. Porque as pessoas estão certas. Primeiro que elas têm as próprias dores, as próprias prioridades, que vão muito antes, né, de você doar dinheiro para a campanha política, ainda mais no Brasil, que gasta caminhão de dinheiro que gasta fundo eleitoral. Mas, se você convencer o cara que tem os mesmos valores e princípios que você, de que você vai usar de forma correta, de forma honesta, de forma eficiente aquele dinheiro, você vai captar com mais facilidade. Não na mesma proporção que os Estados Unidos, essa cultura não vai mudar tão cedo no Brasil, mas eu acho que grande parte da não arrecadação de recursos para a campanha é culpa dos próprios políticos que fazem isso muito mal feito. Eu quero que o Abel fale um pouco agora de uma coisa muito importante, que eu já vi o Abel falando um pouco a respeito disso nos vídeos. Quero que você fale um pouco sobre planejamento. A gente está falando sobre projeto, mas projeto exige planejamento. Então, eu queria que você explicasse um pouco aqui para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista tão saudável que a gente está tendo aqui agora, e tão esclarecedora sobre vários aspectos, e muito direta, objetiva, né, e clara. Ninguém aqui não está maquiando nada, está indo na lata mesmo. Como dizem, nós estamos batendo do pescoço para cima, né, nessa conversa aqui. Então, como é que você vê essa questão do projeto ligado ao planejamento? Eu tive a sorte de trabalhar com um grande marqueteiro no início da minha carreira, que me falou, Abel, uma diferença, ele trabalhou e estudou muito fora, ele falou, Abel, a maior diferença que eu vejo é que o brasileiro executa muito e planeja pouco. Ele sai fazendo ações ao léu, de um modo aleatório, ele quer muito, principalmente nas redes sociais, ele quer muito conteúdo, ele quer muita produção, mas sem os objetivos claros, sem aonde você tem que ir. É aquele papo, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer vento te leva para lugar nenhum, né? A gente precisa planejar, te poupa trabalho, te poupa recursos. Não é só ganho de eficiência. Ela vai te poupar estresse, ela vai te poupar horas de trabalho, ela vai te poupar horas de frustração. Eu tenho um curso chamado Political Class, em que eu fiz um módulo de planejamento estratégico, onde, honestamente, é o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a minha carreira. Porque a gente está tanta canelada no início de carreira por falta de planejamento, a gente pensa tão pouco nos próximos passos que a gente precisa dar, de como a gente precisa estruturar todo o início da nossa campanha, que a gente vai atropelando coisas, aí os níveis de estresse vão altíssimos, e a gente fica de madrugada virando noite, porque faltou planejamento, cara. Você não sentou a bunda para planejar o que você vai fazer, porque você quer sair atirando para todos os lados. Uma coisa que eu incomodo muito os meus clientes é o seguinte, cara, eu tenho um início de campanha que é padrão para todos os candidatos para qualquer cargo. A gente grava o guia do diamante, eu tenho 10 dias para voltar para a agência e para trabalhar em cima daquele diamante antes da gente assumir a campanha. Pô, mas 10 dias? São 10 dias, onde eu vou me reunir com a minha equipe, vou assistir o diamante de novo, vou conhecer, vou rever toda a trajetória, vou definir arquétipo, vou definir persona, vou montar calendário editorial, vou definir identidade visual, vou fazer a estratégia de tráfego pago, para só então botar o time em campo. Pô, mas não dá para começar amanhã? Não dá. Não dá, porque se você começa errado, você começa todo atrapalhado, e aí começa a correr atrás da flecha e vai tropeçando, cometendo uma série de erros. Esse módulo que a gente botou no planejamento estratégico é, honestamente, um módulo que eu gostaria de ter feito no início de carreira. Eu acho que não só poupa estresse, não só poupa recurso, não só poupa trabalho. Ele ganha muita eficiência e é indispensável.
esse fetiche de sair publicando muito nas redes sociais, sair publicando descoordenadamente, sem um objetivo claro, atrapalha muito a campanha. A gente chegou a trabalhar com um candidato que teve uma noite que ele tinha 130 stories no ar. 130 stories no ar. Quem tem paciência para passar 130 stories? Não dava para ver aqueles pontinhos dos stories do Instagram ali, porque ele acha que tinha que publicar tudo para todo mundo o tempo inteiro. Ou seja, o planejamento não é uma opção. Você não pode ou não fazer planejamento. Tem que fazer. E tem que bater pé. E se o candidato não permitir que você tenha o tempo de elaboração do planejamento, parabéns, procura outra agência. A gente não vai trabalhar dessa forma, porque não vai dar certo. Então, assim, a gente não pode entrar num projeto que a gente não acredita nos meios, que a gente não acredita no método que a gente está fazendo, que a gente propõe. Então, planejamento ou planejamento, não existe outra opção. Abel, ainda há pouco você falou que a pré-campanha começa no dia seguinte à abertura dos resultados, né? Ou seja, você está falando de um outro jeito que eu costumo dizer que a pré-campanha acabou porque ela é o tempo todo, né? Qual é, na sua maneira de entender, o momento em que o ente político, o governo, precisa contratar apoio externo, como um profissional como você, sua agência e como cada um de nós aqui? Qual é o momento em que um profissional pode intervir e fazer diferença a favor da candidatura, da marca, do candidato ou do governo? Essa resposta tem algumas variáveis, Nilson. O que eu acho? Assim, se você está no carro, você está sentado na cadeira, eu acho fundamental que você tenha ou uma agência ou uma mentoria de mandato por trás. Porque o que está acontecendo hoje? O candidato para o político com mandato, para poupar custos, ele acaba botando a secretária para fazer os posts, a assistente para fotografar e filmar e editar. E aí você tem uma improvisação na comunicação de mandato que chega a ser vexatória. Estou falando de alguns casos. Tem gente que comunica de mandato muito bem. São cases extraordinários, inclusive. Mas a grande maioria está improvisando muito no mandato. Isso só tem um resultado. A campanha vai ficar muito mais cara. Porque tudo que você está economizando durante o mandato, você vai gastar lá na ponta. Ou seja, como a campanha é o tempo todo, começa depois do resultado das urnas, você tem que estar preparado para isso, você tem que estar estruturado. E aí depende da tua opção de contratar uma equipe interna e treinar e capacitar essa equipe interna, eu acho que super funciona também, ou contratar uma agência para fazer esse trabalho. Acho que esses dois caminhos são viáveis e os políticos têm que botar essa rúbrica ali na verba de gabinete deles cada dia mais. Assim, eu preciso da minha verba de divulgação de atividade parlamentar séria. Não é para pagar sua gráfica, não é para pagar um estagiário, é para pagar inteligência de mandato. Preciso ter isso, preciso ocupar esse espaço de alguma forma. E se o próprio político está ocupando esse espaço, ele está pagando caro demais, porque ele tem outras atividades mais relevantes para fazer no cargo do que essa. O segundo caso é que ele não está sentado na cadeira. E aí o cara raramente vai ter grana para gastar durante 4 anos ali de comunicação. O que ele tem que fazer? Ele tem que se manter relevante durante pelo menos 3 anos, 2 anos e meio, se manter muito relevante, opinando sobre as coisas. Normalmente esse é um voto de opinião, né? Um voto que o cara está querendo conquistar por ideologia, ou por bandeira, ou por nicho. Ele precisa se manter relevante, eu insisto muito nisso. As pessoas estão atrás do voto de opinião, mas elas não emitem opinião sobre o que o eleitor está falando, eles emitem opinião sobre o que é confortável para elas, e aí não serve, a agenda não é ditada de dentro para fora, é o eleitor que dita a nossa pauta, o eleitor que dita a nossa agenda, o que ele quer falar naquele dia, naquele momento. Por isso eu sou radicalmente contra calendários de conteúdo, calendários de ideias, sou radicalmente contra isso. Eu acho isso uma tolice. Quem dita esse calendário de ideias é o eleitor, é a dinâmica política do país, da cidade, do bairro. E aí, ele opinando sobre isso, e aí se estruturar para se tornar um candidato viável, e aí, a partir de 1 ano e meio, 1 ano, trazer uma estrutura profissional de comunicação para trabalhar a candidatura dele. Muito bem. Interessante isso, Abel, e interessante também ter uma perspectiva em relação a algo que você falou aí, de bater cabeça, virar madrugada, essa questão das campanhas, né? Em 2022, acho que aos 45 minutos do segundo tempo, eu recebo um telefonema dizendo assim: vem para uma campanha para o Senado aqui na Paraíba. Falei, mas agora? Agora. Falei, por quê?
porque a equipe está batendo cabeça, a equipe está tensa, está nervosa, não, o psicológico não está legal e por isso não está funcionando, estão virando madrugada, a insatisfação é grande e o candidato está ficando nervoso também, porque ele está vendo que a coisa não está rendendo. Quer dizer, o primeiro trabalho que eu tive que fazer, eu recebi um telefonema 24 de agosto, tive que estar lá dia 26. Então, o primeiro trabalho que eu tive que fazer, e com programas de TV e rádio vindo logo em seguida, que para lá eram muito importantes, foi acalmar a rapaziada e organizar, planejar todas as atividades. Tá certo? Aí, é daí que vem a minha pergunta para você. Na nossa profissão hoje, como estrategistas políticos, como pessoas que têm que lidar com o ser humano também que está ali na equipe, né? E com o candidata, que também é um ser humano e que passa pelos seus estresses, tem família, tem seus problemas, etc., o psicológico é fundamental. O físico e o psicológico são fundamentais numa campanha política, certo? Fundamentais. Isso é um ponto importante pra caramba que você tocou, João. Me traz muita preocupação, uma certa fragilidade que novos profissionais estão tendo a ingressar no marketing político. Eu já vi, aqui na agência eu já vi. Cara, você vai ter a experiência mais fascinante da sua vida, que é trabalhar numa campanha eleitoral, e a mais exaustiva que você vai ter na tua vida, porque é cansativo pra caramba. Você imagina o seguinte, eu sempre falo isso. Se põe no lugar de candidato, que sai 7 horas da manhã de casa e chega às 3, chega às 2, é razoável para ele que a agência que ele contratou pare de trabalhar às 7 da noite? Não o atenda? Se o cara está na rua ali, o que você pode falar é o seguinte, cara, eu preciso de orçamento para ter 2 equipes, que uma equipe não vai aumentar o teu ritmo. Eu preciso de tanto. Você tem que ser muito claro e muito transparente na hora da contratação, na hora de fechar o negócio. Mas, cara, não é razoável você pedir para o candidato e falar, cara, desculpa, 7h30, já não consigo mais te atender, não. O minha designer já saiu, o editor de vídeo já saiu, está todo mundo dormindo, está todo mundo com a família. Enquanto o cara não está com a família, enquanto o cara não está dormindo, enquanto o cara está na rua trabalhando. Então, assim, é exaustivo, o teu psicológico tem que estar acertado. Eu acho uma experiência fascinante você trabalhar numa campanha, um aprendizado espetacular, mas você tem que estar preparado para isso. Até numa outra live que eu fiz com o pessoal da Base Lab, o querido Paulo Loyola, tem uma pessoa que prepara, que trata só dos funcionários, dos colaboradores, e eu dei para ela, falei, cara, como é que você concilia ali o bem-estar físico da equipe com os interesses do candidato, assim, porque é uma dinâmica muito exaustiva. Então tem que estar preparado para isso. Você tem ideia, cara? Eu não sou um cara de muito beber, já fui muito na juventude. Hoje eu tomo um vinhozinho raramente, assim, de fim de semana. No ano de campanha, nem isso eu faço. Nem aquele vinho de fim de semana eu faço, porque a gente é que nem médico, cara. Se o cara ligar às 2 da manhã para a gente, é porque aconteceu algo muito grave, uma gestão de crise muito grave, você tem que estar bem, você tem que ficar preparado, ou então você muda de profissão. Assim, tem o bônus e o ônus de cada profissão. Né? Cada profissão você tem ali as suas dores. As dores de quem trabalha com marketing político é essa, principalmente ano de eleição, você não tem horário comercial. Você não vai trabalhar de segunda às 7, de 9 às 7. Não vai, esquece. Você acha que vai trabalhar, se alguém está te prometendo isso, é mentira. Se você for relevante, o candidato vai te ligar às 2 da manhã, vai te ligar à meia-noite. E outra coisa, vocês sabem bem disso. Na publicidade existe a figura do atendimento. Né? A empresa liga para o atendimento passa para ele. No marketing político não tem nada disso. O cara quer falar com você. Não, eu quero falar com você, com o principal responsável, o estrategista, o marqueteiro, o consultor, seja quem for. Ele não vai falar com o atendimento, ele quer falar com você para resolver aquele problema. E é justo, ele contratou a tua expertise, a tua experiência, a tua inteligência. Então, se prepare para essas dores, elas vão estar ali. Agora, se você se planejar bem, essas dores vão aparecer menos frequentemente. Eu costumo dar um exemplo, vou contar um caso rápido aqui que aconteceu realmente comigo. Eu não desligo nunca meu telefone. Como eu falei, estou acostumado que as pessoas podem me acionar a qualquer momento. Estava num ano não eleitoral, ou seja, um ano em teoria mais tranquilo, eu estava fazendo algumas comunicações de mandato, eu fui para um churrasco, e aí aquele dia tomei uma cervejinha e tal, falei, vou desligar meu telefone para não ter que falar com ninguém. Não tem nada acontecendo, não tem nenhuma crise acontecendo e tal, vou desligar meu telefone. Desliguei meu telefone, pessoal, por 2 horas. 2 horas. Depois disso me deu dor na consciência. Aí eu corri e liguei o telefone. Sabe o que tinha acontecido? Uma fake news de que o prefeito, que era nosso cliente, tinha morrido num acidente de carro. Tinha foto do carro igual dele, num poste esmagado, nessas 2 horas. Eu abri, tinha umas 500 ligações já do G1, da Globo News, de todo mundo querendo falar
E o prefeito estava fora de área, estava viajando, então o telefone dele estava desligado, então todo mundo tinha acreditado que ele tinha morrido. Então, durante essas 2 horas, foram as únicas que eu desliguei o telefone, aconteceu isso. Depois, lá para cá, eu falei, cara, não dá, tem que deixar o telefone ligado ali. Ou seja, as dores vão acontecer, esse estresse vai acontecer, mas, de novo, voltando à questão do planejamento, se você se planejar, você diminui muito, mais muito. Eu não gosto de atribuir percentuais ao Léo, você diminui significativamente essa dor de cabeça que você vai ter, esse estresse que você vai ter nesses horários ali que você não gostaria de ter. No caso da conexão entre o ente político e a agência, ou o profissional, o estrategista que o está atendendo, você acha que é importante que tenha essa conexão direta, ou dá para ter protocolos em que você tem plano A, B e C, outros agentes que possam efetivamente representar a prestação de serviço para o mandatário? Nilson, eu adoraria esse segundo cenário, que você pudesse ter outros entes que pudessem representar. Na realidade, no dia a dia, eu acho que não funciona. Se eu tivesse que atribuir um sentimento para a atividade política, é o ego. Né? Ego/vaidade ali. É uma administração boa do ego, da vaidade. Tem algumas correlações entre carisma e ego, carisma e vaidade. O bom político é o que sabe administrar essa bagunça toda, o mau político é o que deixa a vaidade suplantar, mas enfim. Dentro desse pacote de ego-vaidade, está falar com o cara mais importante possível da campanha. E vou te falar, grande parte das vezes ele tem razão, porque grande parte das vezes que ele precisa acionar, o escalão que está aqui embaixo talvez não tenha a maturidade necessária para entender a dimensão daquele problema e para resolver ele com eficiência e agilidade. Então, eu acho que é muito difícil, principalmente para a disputa executiva, é muito difícil você delegar esse primeiro atendimento a alguém. Eu acho que o cara vai querer sempre acionar você, eu não tiro muito a razão, eu compreendo a dor dele, para ele é uma coisa muito grave que está acontecendo naquele momento, ele tem que acionar a pessoa mais importante, mais relevante que ele contratou para solucionar aquele problema. Eu entendo que ele não queira falar com alguém que não seja o mais importante na cabeça dele, na hierarquia dele. Às vezes até tem um colaborador que sabe mais que você para resolver aquela questão, está melhor preparado para resolver aquela questão. Até cabe a você delegar, porque ele não quer saber, e ele nem tem que saber, né? Que, porra, tráfego pago eu tenho que falar da agência com fulano, se for problema de design eu tenho que falar com o Beltrano, se for problema eu tenho que falar com o Ciclano, que vai ligar para mim e eu tenho que resolver a pamonha toda aqui dentro da agência internamente. Eu não vejo essa distribuição ali de comunicação entre candidato, entre político e atores dentro de uma agência, atores dentro de uma equipe que ele contratou. Não consigo enxergar esse cenário. Abel, está na hora da gente se despedir, cara. Que papo bom. A conversa foi tão boa que já tem quase 1 hora que a gente está conversando e a gente nem viu o tempo passar, porque a conversa foi muito técnica e ao mesmo tempo muito espontânea. Então, foi excelente esse papo com você, eu queria te agradecer muito, mas antes da gente terminar, nós temos que fazer aquela brincadeirinha que tem no final do programa. A gente vai fazer um 3, 2, 1 aqui, e na hora que fizer o 3, 2, 1, a gente solta os 3 juntos, um marqueteiro não. Vamos nessa? Fechado. Então tá, Nilson, prepara aí também. Atenção, 3, 2, 1. Marqueteiro não. Alcateia Cast. Obrigado, pessoal. Foi uma honra participar do programa. O papo foi mó barato, assim, é muito legal. Acho que a iniciativa de trazer maturidade para o mercado é sempre muito bem recebida. Assim. A gente precisa discutir política, trazendo os adultos para a sala. Os adultos não é em questão de idade, é em questão de mentalidade. Assim. Vejo muitos jovens com uma mentalidade muito mais madura, muito mais consciente do que algumas pessoas que estão há muito tempo no mercado. Mas quando eu falo de adultos, é em termos de mentalidade. A gente precisa trazer os adultos para a sala para discutir marketing, comunicação política, porque afeta diretamente o nosso dia a dia. Tá certo. Então, olha, vamos aproveitar e já fazer o nosso encerramento, né, Nilson? Foi uma satisfação estar com você que está assistindo a gente, uma satisfação ter o Abel aqui hoje. O programa rolou com muita tranquilidade, de uma conversa leve e uma conversa ao mesmo tempo direta e franca, com você que é candidato, com você que é assessor de candidato, com você que tem cargo político e vai ser candidato novamente.
com você, que é o eleitor e que também decide, né? A palavra final é sua a respeito daquilo que vai acontecer nas eleições, e os profissionais do marketing político que trabalham diretamente nas diversas áreas da comunicação e do marketing dentro de uma campanha. Bom demais esse quadro Marqueteiro Não com Abel. E, Nilson, um abraço, os nossos queridos acompanhantes aqui da Ligue TV, no nosso Alcateia Cast, um programa da Alcateia Política. Até o nosso próximo encontro, Nilson. Obrigado, um abraço a vocês, obrigado pela sua audiência. Acompanhem conosco lá na Ligue TV e também na Alcateia Política.